Oi galera, tudo bem? Aqui é a Luanda Vilca, eu sou produtora cultural independente aqui de Floripa e vim falar pra vocês um pouquinho hoje sobre a função do Booker. Eu já trabalhei como Booker junto com a Harmônica Arte e Entretenimento, fazendo a agenda de artistas incríveis como Daza, Cores de A&D e Dudu Filete. E o Booker nada mais é do que um nome gringo para quem faz a agenda, né? Para quem vende aquele artista. Pode ser teatro, pode ser música. As funções são bem parecidas. Então eu vou falar algumas questões pontuais aqui para vocês, espero que ajude nesse processo. O Booker ele vai fazer a venda, vai fazer a gestão das informações, né? E nessa questão da gestão das informações ele vai ser a ponte entre quem está contratando, entre o cliente, a equipe técnica, o produtor de estrada, o produtor local, o empresário e o próprio artista. Então, nesse sentido, é muito importante, a função primordial de um booker é justamente ser organizado. E para isso, hoje em dia, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente nessa gestão, nessa organização das informações, nesse compartilhamento das informações. E depois eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre as ferramentas que eu uso. Primeiro eu queria falar para vocês um pouquinho como funciona a questão da venda, né? Dentro da venda a gente tem duas vertentes. O receptivo ou atendimento, que é quando o contratante te procura, você recebe uma ligação, um WhatsApp, um e-mail, ou no meio de um show você recebe alguma proposta, você tem o contratante te procurando antes. E a venda ativa, que alguns produtores chamam de só venda mesmo, é quando você procura, quando você prospecta essa venda, né? E para isso você vai precisar fazer um mapeamento ou um estudo desse público e desses artistas que são similares que você está trabalhando. Nesse sentido, eu gosto muito de stalkear a galera na internet. Você pode procurar índices de programas online, você pode ver com quem esse artista se parece e ir procurando casas que ele já tenha apresentado, espaços que tenha capacidade de atender esse artista. Então eu gosto muito de fazer tudo isso numa tabela e de ter ali dados importantes como o contato, a capacidade de público desse lugar, a cidade, o telefone, se trabalha com bilheteria ou se trabalha com cachê, quem já tocou lá, se a gente teve alguma negativa, por exemplo, desse espaço. Eu estou trabalhando com uma banda de rock e o espaço só contrata sertanejo. Então é muito legal eu já colocar aquilo ali para já fazer uma filtragem, não ficar mandando material para uma galera que não tem nada a ver com o meu trabalho. Assim eu já dou tiros mais certeiros para onde eu tô indo. E independente da forma que vier esse contato, se ele é ativo, se ele é receptivo, se ele vem através de algum festival que você se inscreveu, você vai ter sempre uma questão bem padrão na questão da venda, que são alguns passos assim que eu costumo fazer. A primeira é enviar o material, né? Você vai sempre enviar em PDF para ele ficar mais leve, com os links no próprio corpo do e-mail. Você não precisa enviar fotos pesadas nesse momento, não precisa enviar materiais muito pesados nesse momento. É importante que você envie um press kit com alguma coisa de clipagem, com da onde que veio esse artista, quem ele é. Se tiver uma boa visualização na internet, você pode colocar esses índices de mídias sociais também. Mas é importante que esse material seja bem leve. Então, nesse primeiro contato, você vai enviar esse material para quem você está querendo vender o show. No segundo contato, você vai fazer uma sondagem da situação, né? Você tem que mapear, saber para onde que você está enviando as pessoas e o que vai acontecer com elas lá. Então, é legal você sempre confirmar qual o horário, qual o local do show, né? Para você pensar também nas questões de logística que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Qual a lotação, qual a estrutura da casa, qual a forma de pagamento, ele vai levar 30 dias para pagar, ele vai pagar depois do show, eu vou conseguir fazer pagamento 50 antecipado e 50 depois? Tudo isso a gente já pode ir sondando nesse primeiro contato. Depois de mandar material e de fazer essa sondagem, é importante perguntar se o cachê é colocado ou não. Lu, o que é essa questão de cachê colocado? A questão do cachê colocado é quando o cliente quer que você já coloque o artista lá, entendeu? É como se o artista se materializasse lá, ele já não precisa mais ter problema com isso. Ou seja, você vai fazer incluso no cachê custos de transporte, hospedagem e alimentação. Assim, no mesmo valor, o contratante já vai poder estar livre de todos esses custos e você vai incluir tudo isso detalhado ali no orçamento também. Então é sempre importante perguntar se o cachê é colocado ou não. Tem um caso ou outro que ele paga uma parte, você paga uma parte,
mas é importante a gente sempre perguntar para não ter surpresas no dia do evento. Outra questão importante, como eu já falei um pouquinho para vocês, essa questão da viabilidade, né? Com todos esses dados que a gente fez da sondagem, que você perguntou onde que é, o horário do show, o horário da passagem de som, se vai ter outras pessoas antes, ou o horário de montagem, quando a gente trabalha com teatro, né? Depois de todos esses dados da sondagem, você vai pensar na viabilidade. Vale a pena? Como que é a logística do evento? Se eu for mandar um orçamento colocado, eu preciso pensar nessa logística. Então, como eu vou pensar nessa logística? Eu vou pensar quem vai, são quantas pessoas que vão. Eu vou pensar aonde vai, ou seja, qual a distância. Eu consigo ver no Google super fácil para saber como que vai ser esse percurso, né? Importante ficar atento às pegadinhas, porque tem lugares que tem mais dificuldade de voo, tem lugares que tem serração baixa, que você tem mais dificuldade de pousar, tem lugar que você precisa fazer baldeação. Então tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas para não deixar a galera jogada no aeroporto no meio de todo esse processo ou da rodoviária, né? Então quem vai, quantas pessoas, onde vai, qual a distância e quando vai, que é aquela pergunta que eu falei. Que horas é o show e que horas é a montagem ou a passagem de som? Porque eu preciso saber se a minha equipe vai ter que ir um dia antes ou se a minha equipe vai poder chegar no dia. Às vezes vai metade da equipe antes para fazer montagem e passagem e às vezes vai todo mundo junto. Então depende muito de cada caso, mas é importante que você tenha esses dados para poder ver o valor que você vai cobrar por esse show. Dito isso, a gente vai fazer um orçamento. Se for colocado ou não, você já vai ter as ferramentas para poder calcular esse valor, né? E você vai formalizar esse orçamento. Você faz ele também num PDF, com todo o descritivo, com a data, horário de passagem de som e o descritivo do que ele está pagando com aquele cachê. É só o cachê? Cachê, nota fiscal, imposto. Não é só o cachê? É colocado? Já coloca ali. Cachê, nota fiscal, imposto, transporte, alimentação, hospedagem. Quantidade de pessoas. É legal você sempre colocar a quantidade de pessoas na equipe, porque vai ajudar a pessoa a entender também por que aqueles valores são colocados dessa forma. Enviou o orçamento, negociou, o cliente está tentando conseguir chegar num valor mais barato. Quais são as formas de você conseguir chegar num orçamento mais barato? Tem 3 formas. Uma forma é formato reduzido. Alguns artistas têm formato reduzido, né? Que em vez de a banda toda vai só 2, em vez de ser uma apresentação com todo o grupo, tem 3 ou 4 que vão fazer a apresentação, então você precisa entender com o seu grupo se isso é viável, se isso é uma possibilidade ou não. Mas sempre lembrar que o tempo de show não vai fazer muita diferença no seu orçamento. Se a pessoa quiser um show de meia hora ou se a pessoa quiser um show de 1 hora, você vai ter os mesmos custos de saída. A sua equipe vai gastar a mesma coisa para sair de casa. Você vai ter o mesmo custo de transporte, hospedagem e alimentação. Então, nesse sentido, diminuir o tempo de show não vai afetar e diminuir o valor do orçamento. Outra saída interessante é fechar um pacote com mais de um show com esse mesmo contratante. Assim você já garante mais datas para sua equipe e o contratante pode conseguir um valor mais legal também. Uma terceira alternativa é fazer shows diretinhas, ou seja, eu posso fazer um show numa cidade num dia e numa cidade próxima no outro. Assim, os 2 contratantes podem dividir custos. Um contratante pode pagar a ida, o outro pode pagar a volta e vai ficar mais leve para todo mundo. Então é uma saída que você pode pensar sim. Chegou no valor, conseguiu fechar, você vai mandar contrato. Importante que dentro do contrato esteja aquele Ctrl+C e Ctrl+V que você mandou no orçamento. O horário, o tempo de show, quantas pessoas vão ser, qual a forma de pagamento, como, aonde que vai ser pago esse valor, tudo bem detalhado dentro do contrato. É importante que esse contrato ele seja revisado por um advogado. Mesmo que você não tenha um advogado, você pode ter um contrato base que um advogado olhou e deu um parecer, e você pode ir modificando de acordo com as situações. Mas é importante que isso esteja sempre registrado e por e-mail, e você vá fazendo esse acompanhamento desse processo, que é o nosso último item, né? Que é o acompanhamento. Então, depois que você fechou, enviou o contrato, a grana tá na conta, chegou, acabou, se livrou do artista, é isso? Não. É sua responsabilidade até o fim. Ficar de olho, fazer gestão dessas informações e utilizar as ferramentas para poder fazer o acompanhamento de todo esse processo, né?
E aí, nesse sentido, eu gosto muito do pacote do Google, que me ajuda a integrar e tá com todo mundo online e todo mundo com a agenda sincronizada. Então, pra mim é muito importante que todo grupo tenha uma agenda sincronizada, que a gente tenha um drive sincronizado. E aí você vai entender pra sua equipe o que funciona melhor. Pra mim, o Google Drive funciona super bem, eu gosto das ferramentas do Google porque grande parte delas são gratuitas e eu consigo me organizar bem com elas, mas você tem que entender o que vai funcionar melhor pra sua equipe. E aí lá dentro do Drive você vai ter alguns materiais base já guardados para você poder seguir o seu trabalho com mais facilidade. Eu gosto muito de ter um modelo de orçamento, um modelo de contrato, um press kit para venda, que eu falei para vocês lá no começo, um rider técnico já com a listagem de camarim, com mapa de palco, home list, que nada mais é do que uma lista de hospedagem. Aí nessa lista de hospedagem você vai colocar os dados de todos os integrantes da sua equipe. Assim, quando você tiver que fazer reserva no hotel, você já tem nome completo, CPF, RG da galera e facilita bastante o processo. Além disso, você também vai ter as fotos que você pode enviar em link para o contratante para ficar mais leve. Ah, Lu, e se a apresentação for por bilheteria? Se a apresentação for por bilheteria, você tem que pensar no custo que você vai ter versus o lucro, né? Você vai voltar lá para aquela tabelinha da logística e vai pensar qual a estrutura da casa. Tem som, tem segurança, tem portaria? A casa paga ICAD? O artista vai receber também os direitos da música que ele está tocando, no caso de quem faz música? Eu vou ter que pagar esse valor? Né? É importante a gente ter essas perguntas na ponta da língua. Quantos ingressos são? Se tem lote ou não com valores diferenciados? Qual a lotação máxima da casa? Qual a porcentagem e quando que o contratante vai te pagar? Porque isso vai fazer toda a diferença para você entender junto com o seu artista se vale a pena fazer por bilheteria ou não. Mesma coisa, show gratuito. Lu, e show gratuito? Nunca vale a pena fazer? Não, não é assim. Não adianta a gente pensar em extremo. Você tem que pensar com o seu artista o que cabe para vocês e como que dá para fazer esse processo, né? O ideal é você ter uma cota, ou por mês, ou por ano, que você vai fazer de show gratuito e entender se isso vai valer a pena para o seu artista ou não. Lu, não tem o produtor. Não importa, gente. A maioria da galera começa se produzindo. E aí, nesse sentido, é importante que você siga a mesma organização. Que você consiga mostrar para o seu contratante que você tem esse alinhamento das informações, esse controle das informações. E aí eu gosto muito, acho que é muito legal quando você separa momentos, né? Você separa, tem gente que chama de chapéu, né? Você bota um chapéu diferente para cada função que você está desenvolvendo. Então você tira um momento para fazer exatamente aquilo ali, para fazer a questão do booker. Separa um horário na agenda, segue o passo a passo, vira a chavinha para que você consiga também fazer essa sua função. E sempre lembrando que quanto mais o seu trabalho vai crescendo, mais você vai tendo uma equipe massa, mais você vai podendo juntar uma galera legal ao seu redor. E isso também faz com que o mercado de trabalho veja você de uma forma mais profissional e você consiga profissionalizar o mercado também. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida eu fico à disposição e como eu sempre digo, galera, façamos!